Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Emaús Podcast e hoje a gente está se sentindo honrado, privilegiado e muitos adjetivos de honra aí que eu não sei falar todos. Olha o que Jesus faz na vida da gente, eu acho que é o resumo de tudo. Aqui do meu lado a Patrícia, minha esposa, digníssima. E aí galera, tudo bem com vocês? E é isso Estamos aí. aqui. E já vamos apresentar, como vocês podem ver, os nossos convidados de hoje, o pastor Henrique, pastor Luiz Arcanjo. Sejam muito bem-vindos. Amém. Eu é que agradeço, eu me sinto honradíssimo, de verdade, em estar aqui, em poder participar, de verdade. Feliz em conhecê-los demais. Meu Deus, que bênção. E hoje a gente já vai falar sobre um assunto que tem queimado no nosso coração há muitos dias também, que é sobre influência, sobre fluir o Espírito Santo, sobre passar o que tem dentro da gente para as outras pessoas e dentro do testemunho de vocês, que já tem mais de 20 anos de carreira, praticamente, e as primeiras canções de 2002, 2013 já até hoje marca a gente. E a gente queria ouvir de vocês aí como que foi esse processo aí, quando fez essas canções, se imaginava que ia chegar nesse hype? Na verdade, assim, né? A gente trabalha com música desde a infância. Desde a infância. Não reparam não que hoje eu estou meio rouco aqui, né? Ontem eu gastei a voz toda, né? E a gente trabalha com música, eu e meu irmão, eu me lembro, ele é meu irmão mais velho, tá? Que fique claro que ele é mais velho. Calma, mais velho não, mais experiente, né? Mais velho não. E aí a gente tocava lá na bandinha da igreja e tal, enfim. Mas eu reconheço que eu fui ter uma experiência com o Senhor Jesus mesmo já na minha juventude, exatamente quando nós nos conhecemos na igreja, no Ministério Apacentar em Nova Iguaçu. Houve uma mudança de mentalidade, houve uma mudança, sabe, e foi na nossa maneira de nos relacionar com Deus. E eu entendo que era um momento em que o Brasil estava fervendo, né? Uau. O movimento de adoração no Brasil, né? Sabe? Ministérios como Diante do Trono, como Santa Geração, Uau. Casa de Davi, David Keelan, Nívia Soares. Ele tava, sabe, o Brasil estava... Era um mover nacional. Era um mover nacional. E a gente... foi muito influenciado por aquele mover, por aquela, sabe, muitos deles iam e ministravam lá na igreja onde congregávamos, Sim. lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a gente recebeu demais, pastor Sóstenes Mendes, né, que tinha uma escola de adoração e a gente aprendeu muito com eles, né? Hoje a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente reconhece a unção deles, a autoridade, sabe? Que eles foram um instrumento de Deus para nos, de certa forma, discipular, Sim. mesmo que eles não soubessem que estavam fazendo isso, mas estavam. Né? E era... Influenciaram, né, de certa forma. Mas muita coisa. Pastor Antônio Cirilo, Sim. sabe? Muita coisa. Um ministério que sempre estava lá, era o Casa de Davi, né? Então o Davi Silva, o Mike Shea, eles nos abençoaram demais. E nós fomos ali bebendo daquela fonte, né? E só que é incrível que a gente tem a tendência de querer copiar, né? Sim. Não é? Até nossa ter tendência. A nossa identidade mesmo. Até desenvolver. Exatamente. A gente quis muito copiá-los, mas o incrível foi que Deus nos deu a nossa própria identidade, né? E engraçado que o pastor, ele falou, olha, eu quero muito que o louvor da igreja, e era uma igreja já muito grande, ele dizia, eu quero muito que o louvor da igreja flua, e flua do jeito que sabe, que esses ministérios que são referências estão fluindo. Então ele entendeu que precisava ter um grupo de tempo integral na igreja, que precisava ter Sim. músicos de tempo integral que se dedicassem a buscar ao Senhor, né? E ninguém queria, me lembro que nem eu queria. Não era... Até o salário não era nada atrativo. Eu falei, um salário.
porque a gente estava pensando em outras coisas relativos à profissão, estava pensando em outros caminhos, mas acabou que o Senhor, nós fomos vencidos pelo Senhor e acabou que nós aceitamos. E mesmo depois de ter aceitado, eu imaginava que nós fôssemos passar mais tempo estudando música. Músico quer tocar, músico quer, né? Falei, a gente agora vai ficar músico profissa, porque a gente vai ter a semana toda para tocar. E a última coisa que a gente fazia, era tocar. que deixaram, era botar a mão no instrumento. Era um tempo para buscar o Senhor mesmo. Foi um tempo de leitura da palavra, foi um tempo de jejum, foi um tempo de consagração. Ali eu aprendi a jejuar de verdade nesse tempo, porque era um jejumzinho meio mentiroso. Eu aprendi a ler a Bíblia ali, a dedicar tempo à oração, né? Dedicar... até aquele momento na minha vida, eu não me lembro de ter orado mais do que talvez 20 minutos ou meia hora. Foi um processo de conhecer mais a Deus, de buscar mais da presença do que... Consolidou bem a base. Né? Foi, e aí a gente começou... Assim. Foi um tempo de aprendizado, assim... fantástico. De verdade. E ali eu me lembro que foi nesse tempo que o Senhor começou a se revelar a nós de uma maneira muito ímpar, assim, muito particular, muito especial. Quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer, acho que foi isso que nós fizemos de verdade. E o Senhor começou a se revelar a nós. E quando nós começamos a desfrutar da presença do Senhor de uma maneira diferente do que até então, em toda a vida cristã, nós havíamos desfrutado, nós queríamos aquilo ali todo dia, queríamos toda hora. Eu lembro que a gente nosso expediente terminava meio-dia e a gente ia para casa, mas não acabava. A gente queria Deus, queria mergulhar, queria falar com Ele, queria estar... E foi nesse tempo que ele começou, as canções começaram a surgir. Né? Muitas de nossas canções, elas são, na verdade, as nossas orações. Eram as nossas orações com o Senhor. Você vai ver canções como Tua Graça Me Basta, Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém, A Minha Glória Fazer com que... Isso é oração. O que dizer para tocar o teu coração e te surpreender se tudo conheces de mim? Oração. Então, eu me lembro que começou a acontecer de uma maneira tão fácil, tão simples assim. E naquela época não tinha YouTube e essas coisas? Não tinha. A rede social da época era o Orkut. Eu peguei o finalzinho do Orkut ainda. Fazer divulgação. Deus mesmo para soprar. E assim, não tinha YouTube, as redes sociais não estavam começando, na verdade só tinha o Orkut, que eu me lembre. Eu acho que nem Facebook existia. Nós não éramos de uma gravadora e não queríamos ser. Detalhe, né? Ao contrário do caminho normal que todo mundo queria. Nós não queríamos ser de uma gravadora, porque o Senhor já havia nos falado naquela época que, naquele começo, Ele era quem faria. Não seria por conta de uma gravadora forte, seria Ele que faria. E eu me lembro que o pastor, na época, recebeu uma proposta de uma gravadora e nós oramos e jejuamos para não dar certo. Porque tinha convicção da palavra que tinha recebido. Exatamente. E eu me lembro que, assim, foi o Senhor. O maior divulgador das nossas canções foi o próprio Senhor. Ele fez as canções chegarem longe. É forte. Hoje não tem uma rodinha de violão, de jovens que se toca a Marca da Promessa que alguém não cante. A galera não conheça, né? Cara, o mais incrível, assim, incrível é que as músicas, né, do Toque no Altar, Trazendo a Arca, elas são músicas atemporais. São músicas que ultrapassaram a barreira do tempo. Aí a gente vê gerações, as crianças cantando. Cara, isso aí Quem ia imaginar, né? Cara, músicas de 20 anos, né? Nós estávamos outro dia em uma igreja, agora, tem semanas isso.
Eu me lembro que tinha uma primeira fileirinha, assim, com um monte de crianças. E, caramba, da primeira à última música, Cantaram as tudo. criancinhas Incrível, cantando tudo. Eu falei, rapaz, isso é os pais em casa Ouvindo sempre. doutrinando. A gente percebeu isso um dia numa reunião com os jovens e adolescentes. A gente fez uma roda, porque a gente tenta incluir eles nas músicas, né? E aí, às vezes, não conhece as músicas que a gente canta. Aí, tá... Então, cada um escolhe uma música. Só deu música antiga. Ninguém, música tipo, antiga. Com essas músicas mais novas. Todo mundo, tipo, Cassiane, lá atrás. Voz da Verdade. Pronto, tipo... Pronto. Foi agora, essa semana. Essa semana mesmo. Nós ministramos numa igreja lá no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá. E no final veio uma família falar comigo. Até o rapaz, ele era... Se eu não estou enganado, foi o rapaz filho que fez o cateterismo no nosso pai. Assim. Ele foi lá nos ver, ministrar e tal. E o garotinho dele, o menino deve ter lá 9, 10 anos, talvez. E ele veio, começou a cantar uma canção nossa. E não era das canções mais conhecidas. Uau. Ele cantou uma canção do CD de Salmos e Cânticos Espirituais. Uma canção que a Verônica até canta ouve, ó Deus, a minha oração e atende o meu clamor. E ele cantou e ele falou, eu estou cantando, e a mãe me explicando, ele é um milagre de Deus. Uau. Essa era a música que eu cantava, porque o médico disse que possivelmente ele não iria nascer, ia ter que abortá-lo, tinha problema. E eu cantava isso durante com a mão, durante a gravidez, com a mão na barriga, essa canção, e ele ouviu, acho que ele ouviu tanto essa canção dentro da barriga, e depois, então, aí mesmo que... E ele cantou, eu falei, meu Deus, glórias a Deus. Forte, glória hein? a Deus. É os frutos, né? Os frutos. Nossa, é muito forte. É isso, é influência, é inspiração. A gente está buscando muito isso também para a gente tem que servir e tem que dar frutos. Então, temos que frutificar. E é muito legal ver isso de vocês vendo os frutos de todo esse processo. É porque a gente está nesse processo agora, né? Iniciando, engateando, e ver vocês falando sobre isso é esperança, né? Que esse processo traz um resultado. E é isso. E assim, sendo-lhes bem sincero, assim, na hora, a gente não tem noção, na verdade. Quando eu ouço testemunhos como esse, né? Quando o Senhor nos dá uma canção e a gente não tem noção de onde ela pode chegar. Às vezes acho que é algo bem particular e Deus está... Não, sabe, Deus, são esses testemunhos que... E às vezes, para a gente mesmo, né? Às vezes, ministros, pastores, né? Às vezes, a gente tem as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas adversidades. E às vezes, quando a gente... tá pensando, meu Deus, cara, que luta e tal, você começa a vir o ânimo, querer, desfalecer, aí vem alguém e dá um testemunho como esse, você fala, meu Deus. Não posso parar. Não traz a memória de quem você é em Deus, o que não ele fez tem através da tua como. vida aí. Não dá pra recarrega parar. as energias. Recarrega a bateria, vambora. Recarrega. Olha, eu lembro de um Natal que nós passamos no presídio de Bangu. Na época do Toque no Altar, nós passamos um Natal no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Bom, presídio onde só tem os gente boa de Jesus. Só os gente boa de Jesus. É o mais temido, né? O pessoal sempre fala nos jornais. Lá onde os chefes do tráfico estão presos e tal. E fizemos um apelo, vieram assim, se eu não estou enganado, naquele dia, sei lá, uns 200 presos se converteram, assim, mais ou menos. Aceitaram Jesus. E aí, passaram anos e anos e anos. Aí, uns 5 ou 6 anos passados, eu recebi um convite para ir ministrar na Europa. E eu fui, eu e minha esposa, e quando chegou, a primeira igreja que eu ia ministrar era em Paris, numa conferência, e eu estou montando lá o violão, passando o som, e eu estou vendo um rapaz me olhando, e ele estava sorrindo e tal. Eu tive a impressão de já tê-lo visto em algum lugar, já conheço, não lembrava de onde, mas eu... Conheço esse cara. Conheço esse cara. E ele veio até a mim e falou, poxa, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, rapaz,
tenho a impressão de conhecer você, mas não estou sabendo de onde. Ele falou, rapaz, eu sou um daqueles presos lá de Bangu, eu me converti naquele dia, naquele Natal. E aí, ele contou que a irmã dele casou com um francês e ele foi, e o camarada estava totalmente restaurado, crente e tal. Eu falei, poxa, meu Deus, coisa de Deus, né? Coisa linda. Só Deus mesmo, né? E é isso mesmo que a gente tinha para passar para vocês sobre sobre influência, sobre inspiração. E Influ é o nome do Ministério de Jovens da nossa igreja. Que legal. É isso aí. Lá, o pastor João já está uniformizado. É isso aí. Influa. Tem alguma coisa para passar aí para nós aí? Nós éramos os caras mais improváveis, eu acho que... se a gente analisar, olhar para a nossa vida, nossa infância, né? Estava conversando sobre isso hoje, inclusive conversando com o pastor. A nossa infância foi muito assim, muito ruim, muito precária, muita dificuldade de tudo, na verdade. Né? Eu sempre digo que a gente tinha que subir 10 degraus para chegar na linha da pobreza. Era então, assim, sabe? E qualquer... sonho, a gente nem ousava sonhar, cara. Era muito distante. Era muito distante. Então, assim, encurtando a história, eu digo que para ele sempre que eu e meu irmão, nós somos consequência das orações da minha mãe. A mulher de Deus, sabe, que o joelho no chão o tempo todo. Então, assim, eu cheguei onde eu cheguei e tenho certeza que ainda não é o limite de Deus para a minha vida e para a vida dele também, eu tenho certeza. Amém. Sabe? E Deus vai nos levar muito longe ainda. Vai fazer coisas muito grandes através da nossa vida. É o que a gente pretende, é o que a gente se coloca, né, na posição de Deus. Porque a gente entende que é só um instrumento. Sim. Só um instrumento. E a gente se relaciona, a gente tem andado por aí, pelo Brasil, ministrando. A gente se relaciona com tantas pessoas, as pessoas falam assim, cara, vocês são pessoas que a gente não quer sair de perto. Eles são bacanas, são verdade. Ué, mas esse não é o certo? É verdade. Quanto mais de Deus você tem dentro de você, mais legal, mais gente boa, mais simples você tem que ser. Jesus era simples. Então não tem como ser diferente. Você entendeu? Nós não somos estrelas. Somos artistas porque a gente trabalha com arte, música é arte, mas nós não somos estrelas. Nós somos só instrumentos de Deus. Servos. E foi relacionado a influenciar, foi para isso. De verdade, o Senhor nos chamou para sermos influencers. Não, influentes. Nossa nova geração, influencers. Mas é exatamente isso. Ele te chamou para influenciar, porque se a gente não... um amigo meu diz o seguinte, cara, se fechar a padaria do bairro e a igreja do bairro e as pessoas sentiram mais falta da padaria, isso significa que a igreja não cumpriu o seu papel. Forte. Não é? Fortíssimo. Segura se as pessoas sentirem mais falta da padaria do que da igreja, irmão, a gente não influenciou. A gente não está fazendo certo. Não está fazendo o nosso trabalho direito. Então, é para isso. Precisamos ser influenciadores na escola, no trabalho, onde quer que nós estejamos, as pessoas precisam olhar para a gente e falar, mas não é. Aquele ali é um Jesus, é um pequeno Cristo. Uma cópia. É um cristão, é um pequeno, não é? Eles têm que ver Jesus em nós. Isso mesmo. Glória a Deus. É isso, gente. A gente está com o tempo um pouco curto, mas a gente... Se estender, que a gente passaria um tempão ouvindo eles, mas a gente entende que eles também têm compromisso. E desde já, quero agradecer mesmo vocês terem aceitado o convite. Alegria toda nossa, de verdade. De verdade. Espero voltar. A gente já está programando uma volta aí. Quando a gente voltar aqui, com certeza, o podcast é certo. Aí vai falar com mais tempo maior. 1 hora de podcast. Vou contar um negócio dele que ninguém sabe. E eu prometo até cantar e tocar. Se tiver bastante compartilhamento e curtida aí. Eu vou falar, prometo que vou falar. Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Amém. E vocês que nos assistiram até aqui, que vocês tenham entendido que precisamos influenciar. Você vá numa igreja que está mais perto da sua Bíblia, não da sua casa. E através disso você vai conhecer mais de Jesus e através disso você vai influenciar. Não tem como conhecer Jesus e não influenciar. Amém. Isso aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau, galera. Curte, compartilha, manda pros amigos.